Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite aí, Tati. Boa noite, Janice. Boa noite, Flávio. Flávio, né? Tavi, né? Boa noite, Karine, Michael, Fernanda, Sandrinha, Flávio. Bacana. Daqui a pouco o Leandro Flores chega aí pra gente chamar ele ao vivo e começar a nossa live, né? Como é que tá o áudio, a imagem? Tá tudo ok, pessoal? Fala pra mim aí como é que tá o som, a imagem. Tudo ok por aí? Ok. Daqui a alguns minutinhos o Leandro tá entrando. O tema de hoje é depressão, suicídio e ignorância, né? Das pessoas que não compreendem dessa forma como é que funciona essas demandas, esses sintomas, essas doenças, né? Como querer chamar esses rótulos, esses pseudos que a medicina rotula, né? Vonei, boa noite. Caroline, boa noite. Marcos. Estou esperando só o Leandro chegar por aqui pra gente começar a live, tá bem, gente? Falando sobre o assunto, por enquanto vamos bater um papozinho aqui rápido, ver como é que tá o áudio, a imagem, ok? Daqui a pouco ele chega por aqui pra gente trocar umas ideias sobre exatamente o tema aqui hoje, que é depressão, suicídio e a ignorância. Ignorância no sentido amplo da coisa, tá, gente? Vamos lá, daqui a pouco ele chega aí. Pessoal, o áudio tá bom? Tá tudo ok por aí? Pronto, o Leandro entrou aqui. Vamos chamar o Leandro aqui para bater um papo. Obrigado, Sandrinha. O áudio ok, maravilha. O som, a musiquinha tá legal. Grande Leandro. Olá, Raimundo, tudo certo? Tudo certinho, meu querido? E a princesa? Tá indo dormir agora, cara. Tá indo dormir agora? Bacana. Naquele dia eu tava agitadinho, né? Tava esperta ainda. Sim. Pessoal, o Leandro acabou de entrar aí, tá bem? Eu vou me apresentar, já são 9h03. Hoje vamos ter um cuidado bem especial, que 5 para as 10 a gente vai ter que encerrar a live. Caso tenha algum assunto que ficou pendente, se o Leandro concordar comigo, a gente faz reinicia outra live, para não acontecer o que aconteceu na live sexta-feira. Tudo bem, Leandro? Tudo certo, meu, tranquilo? Tranquilo, então, né? Então vamos lá, gente. Para quem me conhece, quem não conhece, meu nome é Raimundo Júnior, sou terapeuta, sou hipnoterapeuta, né? Eu atuo aqui no estado de Recife, Vitória, no estado de Pernambuco. E o Leandro é lá do sul, gaúcho, tchê. Terapeutão aí, que ele vai se apresentar para vocês. Leandro, por favor, querido, fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite, Raimundo mais uma vez, boa noite, pessoal que está assistindo. Meu nome é Leandro, sou professor, psicanalista, terapeuta e trato questões emocionais, depressão, ansiedade, pânico, vícios. Esse é meu trabalho. Tá? Maravilha. E hoje o tema da nossa live é depressão, suicídio e a ignorância. Né, Leandro?
Leandro, vamos falar um pouquinho primeiramente da ignorância, para poder a gente chegar no finalmente, não é verdade? Vamos começar logo pela ignorância, não? Perfeito. A ignorância no sentido amplo da coisa, né? Vamos lá. Sim. Raimundo, quando eu falo a depressão, suicídio e ignorância, tá? Porque, na realidade, eu entendo que a depressão não mata ninguém, tá? A depressão é séria, tá? Causa suicídio e tudo mais. Mas o que realmente mata é a nossa ignorância. A nossa incapacidade de olhar para o outro, de olhar nos olhos, de acolher, de entender, né? Então, a depressão... primeiro, as pessoas precisam saber o que é a depressão, né? Não sair julgando e condenando. Independente de qualquer coisa, quando a gente se aproxima do ser humano, a gente coloca no lugar do outro, a gente acaba entendendo e evitando muitas coisas. Então, eu entendo que a depressão, ela mata, sim, mas a potencialidade pela ignorância. Aquela mulher depressiva, tá? Às vezes ela não se trata pela questão financeira, mas ela tem um marido, ela tem um filho, ela tem um irmão, ela tem um pai, ela tem o padrinho. Então, mas por que ela não se trata? Pela questão financeira, tá? Mas aí o marido precisa trocar de carro, o filho está comprando um iPhone, o pai lá vai reformar a casa. Então, perceba, a gente vai se afastando das pessoas, cada um com o seu egoísmo, seus objetivos, tá? E quando se trata de depressão, é sério. Aquela pessoa ali não está mais emocionalmente normal, e quando ela percebe, né, ela não consegue mais sair. Ela não consegue sair, uma depressão profunda, a pessoa não consegue sair. Ela se isola, às vezes ela até mente pro meio dela, né? Ela tá sorrindo por fora e sangrando por dentro, as pessoas não percebem, porque esquecem de olhar. E essa ignorância, essa hipocrisia que nós vivemos, tá? Onde a gente potencializa uma pessoa depressiva que sente aqui a solidão, já sentiu a rejeição, a culpa. Então tudo isso a gente vai potencializando com a nossa ignorância e o nosso afastamento, né, do ser humano, né? Perfeitamente. Agora, ô Leandro, você falou uma coisa bem interessante aí sobre a questão de quando a pessoa fala que não tem o dinheiro, né? Às vezes uma precisa trocar de carro, mas a própria pessoa em si já usa como meio, como mecanismo, né, um ganho secundário que não tem dinheiro. Porque observa que tudo que você vai fazer que é para a sua saúde, né, diz logo que não tem dinheiro. Não é verdade? Mas se precisa fazer um procedimento cirúrgico de emergência, dá-se um jeito, é o que você falou. Não é verdade? Pois é, teve cliente meu aqui, eu atendi um cidadão que ele é gari, né? Sem desmerecer a profissão, claro, só quero que você entenda. E esse cidadão, ele passou 6 meses juntando o valor da terapia para fazer a terapia. Percebe? Então, assim, a gente compreende que, de fato, quando alega que não tem recurso financeiro, isso às vezes já é uma questão de já dar uma resposta para assim, eu vou ficar assim porque eu não tenho dinheiro, né? Até mesmo quando não tem marido, quando não tem filho, porque você sabe que hoje, atualmente, a gente está passando essa informação para as pessoas, mas a gente já vem entendendo que cada um é responsável pela sua vida, né? Então, o que é que você está fazendo para a sua felicidade, para o seu bem-estar? Compreende? Não é mais ou menos isso, não é? Não, excelente, perfeito, exatamente isso. O que acontece aqui também tem aquela crença limitante relacionada ao dinheiro, tá? Mas fora isso, Raimundo, eu também entendo que aquela pessoa que ela não quer se tratar, ela tem problema. Por que ela não quer se tratar? Né? Talvez ali ela já entendeu que não vai mais sentido a vida, que nada vai acontecer, não é aquela terapia que vai me resolver. E aí já tá velho. Exatamente isso, a mente já condenou ela, tá? Essa pessoa tem problema. Mas aí que cabe a avaliação do meio, entendeu? Eu como filho, cara, o que está acontecendo com a minha mãe? Minha mãe fazia umas comidas maravilhosas. Cara, o que está acontecendo? Que ela está desleixada com a comida, a aparência dela. Então eu já faço uma análise aqui. Eu convivo com a minha mãe, eu convivo com a minha esposa, eu convivo com o meu filho. Eu preciso olhar para ele ver que algumas coisas são diferentes. Talvez essa pessoa não percebe, ela está entrando num quadro depressivo e não percebe. Onde começa a depressão? Na frustração. A frustração vai levando a pessoa para a depressão. E aí quando eu estou, às vezes eu nem percebo. Eu vou ficando desleixado, eu não cuido da aparência, não vou mais no salão uma vez por mês. Então, às vezes, a primeira, não tenho dinheiro, tenho outras prioridades. Mas eu como filho, eu como marido, eu como alguém que ama essa pessoa, eu vou dar o jeito. Às vezes eu vou mentir para essa pessoa, inclusive, ó, eu vou no terapeuta, só que o terapeuta quer falar contigo, porque tu é minha mãe, ele acha importante falar contigo. Eu já lá falei com o Raimundo, ó, a minha mãe lá é da década lá de 60, de 30, ela é ignorante, ela não quer se tratar, mas eu acho que ela tem algum problema, ela tá meio triste, enfim. E aí tu já tem essa cara, tu vai lá, conversa com ela, tu faz ela refletir sobre a necessidade dela assumir a vida dela e ser feliz em todos os sentidos, né? Mas eu sempre digo, o todo aqui, o meio que vai salvar o depressivo, o meio que vai salvar o viciado. Mas a gente é ignorante, a gente é hipócrita, a gente é egoísta, a gente afasta as pessoas. Ah, mas ela que não quer se tratar.
mas no fundo eu que não quero levar ela a tratamento, porque eu tenho outras prioridades. Às vezes é minha namorada, às vezes é minha esposa, enfim, lá. Isso é verdade. Pessoal, quem está entrando aí agora, o Leandro Flores é terapeuta lá do Rio Grande do Sul, gaúcho, né? E o tema da abordagem da live de hoje é sobre depressão, suicídio e ignorância. Nós começamos a trabalhar agora, falar sobre a questão da ignorância, né? Porque algumas pessoas não procuram ajuda. E como você acabaram de ver agora, o Leandro comentou sobre a questão da ajuda das pessoas que ignoram aquele fato, aquela doença, porque aparentemente a pessoa está bem, mas no comportamento está mostrando o contrário, né, Leandro? Ô, Leandro, como é que se desencadeia uma depressão, Leandro? Como é que a pessoa ela compreende que está no estado depressivo? Porque hoje as pessoas acham que está triste, já diz que está depressiva, né? Eu gosto de bater no peito assim, diz assim, eu tenho depressão. Eu tenho depressão há 10 anos, eu convivo com a depressão há 10 anos. Mas assim, passa um pouquinho para as pessoas que são um pouco leigas sobre isso. Como é que se entende que a pessoa de fato está depressiva? Primeiro, as pessoas têm que saber o que é depressão, tá? A grande maioria das pessoas não sabe o que é depressão, né? Entendo que depressão foi um nome dado por alguns profissionais, tá? Que às vezes nem sabem tratar, tá? A depressão é sério, é grave, leva a pessoa ao suicídio, isso é ponto, não tenha dúvida disso. Mas o que leva a pessoa à depressão? Uma somatória de emoções. Uma somatória de emoções. Às vezes a pessoa tem uma vida maravilhosa aqui no presente, tá? Um casamento maravilhoso, uma questão financeira satisfatória, mas o que talvez aconteceu lá no passado com relação, emocionalmente falando, mantém aqui dentro dela esse desconforto. O que é depressão? Somatória de emoções, ponto. Algumas poucas pessoas, Raimundo, tu sabe disso, vão precisar tomar remédio. É muito pouco. A grande maioria, a depressão é uma questão emocional. E mesmo aquelas pessoas, tá? Por que ela precisa tomar remédio? São deficientes de neurotransmissores, né, que são os hormônios da mente. Então, quando ela toma o remédio, ok, complementou, por que ela continua com depressão? Porque é emocional. Eu não estou dizendo aqui que não precisa tomar remédio, não é isso. Mas entendo, inclusive, não é o psicólogo, não é o psicanalista, não é o hipnoterapeuta que vai te dizer que tem depressão. Essas pessoas aqui não têm capacidade de analisar que tu tem depressão. A única pessoa que vai diagnosticar a depressão é o psiquiatra. É a única pessoa que vai te dar remédio. E esse remédio não é para curar a tua depressão. Esse remédio é simplesmente para estabilizar o teu estado emocional, para que tu te trate. E aí sim, tu vai se tratar com um profissional que saiba como funciona. Pessoas, então, definem neurotransmissores. Ok, continua com depressão. Trata a emoção. Existe alguma coisa aqui dentro que criou desconforto. A depressão são frustrações ao longo da vida. A depressão é a minha mente fazendo com que eu não aceite algumas coisas que aconteceram comigo. Então eu tive um pai violento, uma mãe autoritária, eu fui abusado, eu fui rejeitado, eu sofri a solidão e sofri um monte de coisas depois disso. Então isso aqui virou uma somatória de emoções. Ninguém nasce depressivo, as pessoas se tornam depressivas. Ninguém nasce ansioso, se tornam ansiosos por pessoas ao seu redor, que são seus pais, o meio que você viveu e a interpretação que eu senti. Essa interpretação aqui é de cada um. A depressão, então, é uma somatória de emoções. Ao longo do tempo, essa somatória de emoções, simplesmente, elas enchem o copo. Então, por isso que as pessoas, elas se matam. Por que elas se matam? Porque aquele fato ali é a gotinha do copo que transbordou. Ninguém se mata porque o cheque voltou. Ninguém se mata porque foi traído. Ninguém se mata porque faliu a empresa. Ali foi simplesmente a gota do copo que transbordou. O nosso consciente aqui, como o Raimundo bem sabe, qual é a função dele? Adaptação. Esse é o grande problema da nossa mente. Ele se adapta às situações. Só que essa adaptação aqui vai criar o quê? Às vezes, consequências emocionais. Eu não quero mais viver nesse casamento. Tu continua vivendo, está se frustrando. Eu não quero mais me manter num trabalho não ser valorizado. Tu continua, porque a tua mente consciente diz que tu precisa trabalhar, precisa daquele salário, sabendo que tu pode ganhar muito mais. Então eu vou me frustrando ao longo do tempo. Chega um momento que deram um nome aqui de depressão. Dependendo da pessoa, dependendo da característica, ela vai cometer o suicídio. E quando essa pessoa resolver cometer o suicídio, lamentavelmente ninguém segura. Ninguém segura. Não, o hipnoterapeuta, o remédio psiquiatra não vai segurar. Entenda, como é que vai começar isso? Ela vai começar a primeiro querer parar de sofrer. Ela não quer se matar, ela quer parar de sofrer. É como se a gente estivesse aqui morrendo queimado, olhar para o lado e não tem ninguém para jogar um balde de água. Então eu tenho que escolher qual é a minha dor. Entre morrer queimado, essa dor, ou eu vou acabar com a minha vida. Mas acabar com a minha vida não é que eu quero morrer, eu quero parar de sofrer. Entra em um momento assim, inicialmente o nosso consciente vai dizer para ti assim, segue, tu é forte, tu é capaz, tu é corajosa, segue, amanhã vai ser melhor. E eu vou indo, na raça. Passo um ano, passo 2, na raça vou indo. Chega algum momento, eu não me tratei, continua esse lixo emocional aqui. A mesma mente consciente que falava para ti lá atrás, tu é forte, tu é capaz, continua, vai ter uma confusão mental. Ela vai dizer para ti,
tu é forte, tu é capaz, para de sofrer. O que é parar de sofrer para o subconsciente? Morrer. E aí eu vou começar a criar formas de cometer o suicídio. Eu vou começar a pensar em fogo, em água. Caso eu me matasse, será que ia ter muita gente no velório? Eu começo a analisar a situação. Cara, minha filha tem 7 anos, a mãe dela é pauleira, eu já vou deixar isso aqui para ela. Quer saber? Eu não vou mais causar sofrimento para minha esposa, para minha filha, para minha mãe. Não, eles não merecem sofrer. E aí é onde eu cometo suicídio. E eu me despeço dessas pessoas, Raimundo. Isso é interessante, eu me despeço, as pessoas nem percebem. Então a gente faz uma janta aqui, eu tô sorrindo, maravilhoso, entusiasmado, todo mundo diz, nossa, o Leandro estava com depressão até ontem. O que houve? Tá feliz? Não, acaba com depressão, agora eu quero viver. Eu tô me Quer dizer despedindo. que isso já torna um alerta, então, né? Que a família fique Sim. alerta sobre esse comportamento, né? Sim, comportamento eu vou enganar ela. não faz parte daquele cotidiano. Aquela pessoa, quando percebe um comportamento assim, averso do que ele vem praticando, opa, tá alguma coisa errada. Ela tá mentindo. Isso, ela tá mentindo. O que ela decidiu? Vou cometer o suicídio. Então ela não quer que ninguém atrapalhe. Tu imagina tu saber, tu é meu irmão, que eu tô aqui com depressão cada vez pior. Então eu vou mentir pra ti. Não, Raimundo, como já tá aqui, tudo bem, pode ir pra casa, tranquilaço. Tu vai pra casa, eu tô sorrindo, e ali eu vou cometer o suicídio, porque eu não quero que ninguém me atrapalhe. Eu já comprei a corda, eu já comprei a arma, já comprei um monte de remédios aqui pra tomar. Esse é o suicida. É a depressão profunda que leva o cara ao suicídio. Simples assim, lá. Ok. Agora, fazer uma pergunta que eu acho que as pessoas aí vão gostar, e se tiver perguntas para trazer para o Leandro ou para mim, vamos fazendo aí, pessoal. Leandro, a questão da depressão, a questão da ansiedade, do pânico, da fobia, por que nomes diferentes para os sintomas praticamente iguais, Leandro? Não são iguais, cara, não são iguais, tá? A ansiedade, que as pessoas colocam o nome aqui, tá? A ansiedade é medo e insegurança, tá? Então, eu sei que eu sou capaz, mas eu tenho medo. Então, eu não peço aumento, eu não me separo, enfim, então eu mantenho esse medo dentro de mim. Como eu sei que eu sou capaz, eu mereço ganhar muito mais, eu mereço um relacionamento maravilhoso, mas as coisas não acontecem. Aqui eu começo a frustração e me leva para a depressão. Então, o ansioso ele tem aqui uma predisposição a entrar em depressão. Tá? Os nomes, tá? Os nomes simplesmente, alguém teve que dar um nome. O que tu tem? Depressão. Né? Entendam, cara, o que é a depressão? A tristeza faz parte do ser humano, tá? 1 semana, 2, é normal sentir a tristeza. Cara, eu perdi meu pai, velho. 1, 2 semanas para sentir o luto normal, mas a partir de 2 semanas eu preciso me movimentar. Eu perdi meu emprego, a partir da semana eu preciso me movimentar. Minha mulher me largou, minha mulher me traiu 2 semanas, beleza, procurar tratamento, vou largar currículo agora numa nova empresa, vou lá agora recolher as roupas do meu pai, eu preciso ir para o mundo. Passou 2 semanas, eu estou entrando aqui num quadro depressivo. Eu continuo chorando pela morte da minha mulher, pela morte do meu pai, pela separação, pela falta de emprego. Aqui eu já estou não aceitando a situação. Não aceitando a situação, eu posso aqui ter consequências emocionais. O que eu entendo por não aceitar a situação? Vamos supor, a minha mulher me traiu e me abandonou, me largou. O que é que talvez aqui? Foi a gotinha do copo. A minha mãe já não me queria na infância. Eu sentia a rejeição da minha mãe. Lá no futebol, lá na escolinha, o professor escolhia todo mundo e não me escolhia porque eu era ruim no futebol. Então, eu sempre fui rejeitado. Aquela mulher se separou, me traiu, eu senti a rejeição, foi a gotinha do copo que transbordou. Acabou o mundo, eu vou me matar. Então percebo que a somatória de emoções leva ao suicídio. Não significa que em depressão vai se matar. Cada caso é um caso. Mas, respondendo a tua pergunta, Raimundo, são nomes, tá, que as pessoas deram. Se um terapeuta hoje, ele não tem que se importar com o nome. Tu um bom profissional, tu sabe disso. Tu ignora o que a pessoa está te falando. O que eu tenho? Eu tenho depressão. Cara, ignora isso. Eu tenho aqui ansiedade. Ignora isso. O que é ansiedade, no fundo? É medo e insegurança. É medo e insegurança. O que é depressão? Somatória de emoções são frustrações. Como tu está lidando com essa frustração? Como tu está lidando com a rejeição? Entendo que aqui no presente, tá, eu sou potencializado por fatos que aconteceram lá na minha identidade emocional, barriga da mamãe, até os 7, 8 anos de idade, onde eu constituí ela. Depois eu simplesmente fui me adaptando. Essa adaptação aqui tem um preço. Você falou agora na questão do primeiro setênio, né, da barriguinha até os 7, 8, 10 anos de idade ali. Vamos lá. Vamos dar uns exemplos aí para algumas pessoas que não são terapeutas, que tem terapeutas aí na nossa live também, as pessoas que são leigas nesse assunto, para entender que para uma criança basta uma simples coisa assim, muito simples, que tem uma intensidade muito forte, né? Por exemplo, uma criança que 2, 3 meses de idade
tá lá no berço, de repente ela se acorda, não tem ninguém, né? Aí olha para um lado, pro outro, não tem ninguém, aquelas grades ali, pá, começa a chorar. Não é verdade? Primeira sensação de abandono na vida de uma criança. E tem outras e outras e outras aí que você pode dar alguns exemplos para as pessoas entenderem melhor. Entendo assim, o ser humano sempre vai aprender, tá, Raimundo? Lá na fase infantil. Hoje vocês me olhando aqui, tá? Todo mundo me olhando aqui. Nós estamos aqui nos avaliando, julgando, condenando, criticando, enfim, com a nossa mente consciente. É isso aqui, tá fechadinha. Quando eu sou criança, isso aqui não existe. 2 meses na barriga da mamãe, eu não tenho capacidade de analisar, de racionalizar. Eu simplesmente tenho a capacidade de interpretar. Só interpretação emocional. Então eu sei que minha mãe tá chorando, se ela tá triste, se ela tá feliz, que hora ela dorme, o que ela come. Eu sei disso, emocionalmente falando. Isso aqui vai começar a se fechar lá por 7, 8 anos, 9, dependendo da criança. Fechou aqui, eu começo a ter a parte analítica e crítica da minha mente. Então eu consigo analisar por que o meu pai bate na minha mãe. Por que a minha mãe está me batendo? De forma injusta foi meu irmão que errou. Então eu começo a ficar o que às vezes até rebelde. Outros profissionais aqui dizem que é normal agora por causa da idade hormonal, mentira. Ali eu começo a entender muita coisa, analisar muita coisa e simplesmente externar essa emoção. Raiva, indiferença, eu começo aqui a não respeitar meus pais. Por que eu vou respeitar o meu pai se eu não respeito o amor da minha vida? Meu pai está dizendo, não fala palavrão. Sim, mas tu fala. A minha mãe diz, filho, chega em casa às 10 horas. Não, mãe, eu vou chegar à meia-noite. Por quê? Mas nem o meu pai te respeita. Então eu começo a lhe devolver para os meus pais o que eu já interpretei emocionalmente. Quando tu falas ali em relação a uma criança, a um bebê, não significa que isso aconteceu, né? Que vai virar um problema emocional, que seria a crise emocional. Não de padrão pode fazer com que aqui eu caia em depressão, ou de forma impactante. O que aquela criança entendeu quando ela acordou no escuro, chamou a mamãe e a mamãe não veio? O que ela interpretou emocionalmente falando? A mamãe me abandonou, o papai me abandonou, e se isso se repete, tá? A mãe está lá no quarto, lá cansada, e o pai diz, deixa de chorar, daqui a pouco ela para. O que ela está interpretando? Abandono, rejeição, solidão, e talvez ela vai externar na vida adulta, né? Perfeitamente. O Flávio falou aqui o seguinte, ó. Oi, o que mais incomoda são as pessoas que nunca passaram por essa situação e falam que nós fazemos de vítimas. E aí? Fábio, dane as pessoas, né, Fábio? Então, não importa o que acontece aqui fora, o externo não é problema, o problema é interno, é meu. Então, dane-se as pessoas, tá? Eu diria foda-se, mas não vou falar isso na live porque não posso, mas então é dane-se as pessoas. Eu sei a minha cara. Né? Quando eu me preocupo com o que o outro fala, eu também tenho problema. Eu não tenho que provar para minha mãe que eu tenho depressão. Até porque ela não tem nada com isso. Eu não tenho que provar para meus pais que eu tenho depressão. Eles também não têm nada com isso. Agora eu preciso assumir minha vida. Então eu assumir a vida e procurar ajuda. E aí sim, percebo que a sociedade, eu não lembro o lugar do rapaz, percebo que a sociedade ela é hipócrita, tá? Todo mundo tem lixo emocional aqui e ninguém resolve. E aí quando tu percebe lá o cara dizendo que tá com depressão, ou principalmente mulheres, geralmente diz, isso é mentira, como é que lá no meu tempo nunca teve isso? Cara, lá atrás também tinha depressão. Aquelas mulheres principalmente viviam em depressão. Só que o que acontecia aqui? A mente se adaptava. Aquela mulher lá da antiga, o que elas saíram de uma relação desgastada, poluída, que eram os pais, ela fugia de casa, encontrava aqui o Dom Juan, o príncipe, e ela casava com esse cara era o mesmo pai dela. Antigamente era assim, machista, autoritário, possessivo, ele batia, ele bebia e ela ficava em casa, a mulher submissa. A mente dela entendia que isso era normal, ela viu a mãe dela passando isso, ela estava passando isso também, então ela também sentia depressão, mas a mente se adaptava à situação, porque se não se adaptasse, ela cometeria o suicídio. A nossa mente, o que ela faz? Nos protege, ela se adapta à situação. Ela também tinha depressão, mas o que ela entendia? Eu vou me separar desse cara, vai casar com qual outro? Se lá na época era normal a mulher ser submissa, lá era normal a mulher nem votar. A mente se adapta. Então, também existia depressão, também existia suicídio dos homens. Era muito comum no interior os homens se matar. E dava aquela praga na roça, ele não tinha dinheiro nem para comer, tinha família, ele cometia suicídio. Só que hoje está muito mais visível isso, porque nós temos redes sociais, as pessoas hoje externam um pouco mais de emoções, principalmente as mulheres, então aumentou o índice de suicídio dos homens, que são ignorantes. Eles não querem mostrar eles acham que mostrar isso é fraco. Não, isso aí é frescura, eu não tenho depressão. Cara, todo mundo tem depressão, velho. Mendigo tem depressão, o empresário tem depressão, o milionário tem depressão. A depressão aqui não escolhe pessoas de classes sociais e cor ou poder aquisitivo. Basta eu entender, quando eu admito isso, eu me trato. Dane-se as pessoas que estão falando, é a minha dor, respeito, é o meu medo de me tratar.
Isso. A Karine perguntou aqui, ó, como mudar nosso pensamento, sentimento. Se tratando, né, Karina? Se tratando, não tem outra forma, tá? Não é o que eu quero, tá, que interessa, é o que eu sinto, tá? Eu quero ganhar dinheiro, mas eu me sinto incapaz. Eu quero ter um relacionamento saudável, mas eu tenho medo de me separar. Então, não importa o que eu quero é consciente, tá? O consciente é uma adaptação da nossa mente de acordo pela emoção que eu senti. Então, eu preciso procurar um profissional e tratar a emoção. Por isso que muitas pessoas se tratam anos e anos com alguns profissionais, porque se tratam de forma consciente. Consciente, a Karina, a Maria, a Zélia, o João, eles nem sabem o que eles têm. Ah, eu tenho depressão, mas não sabem o que tem. E aí o profissional vai tratar elas de forma consciente, é natural. A mente consciente mentir para elas, eles mentir para o terapeuta. E a gente fica aí nesse relacionamento sério, anos e anos não se trata. Desliga esse consciente aqui, vamos para a parte emocional. Vamos descobrir qual é o teu problema, qual é a tua dor, onde começou essa parada. E eu não estou falando aqui da psicanálise, não estou falando da psicologia, da hipnoterapia, nada disso. Eu estou falando de pessoa que sabe como funciona a mente. A pessoa, a fim de se tratar, se trata. Simples assim. Exatamente. E como a gente já percebe, tem muitos eventos e livros aí de autoajuda, não é, Orlando? Falando sobre pensamento positivo, mas ninguém exatamente chega para mostrar como é que tem que fazer. Não é simplesmente pensar positivo, não é? Porque o pensar positivo é só um combustível para te manter ali um pouquinho no nível de entendimento, de aceitação, mas quando você percebe, você está só tratando o sintoma, você está adiando o sofrimento, não é? Porque a gente percebe o seguinte, se o pessoal que trabalha com autoajuda mostrasse que você tem que ter um pensamento positivo, mas antes do pensamento positivo você tem que fazer uma limpeza emocional, né? Fazer tirar tudo desse copo, deixar o copo vazio, porque aflições virão, né? Situações virão. Então você estaria mais fortalecido, estaria blindado, estaria desbloqueado tua mente para algumas crenças, né? E bloqueado para outras situações, não é verdade? Nós temos uma cultura aqui, Raimundo, infelizmente, tá? Infelizmente, nós temos uma cultura aqui de sempre tratar o problema, tá? E não, sempre de forma curativa e não preventiva, tá? Então, o que mais tem hoje aqui, a gente percebe isso, não querendo aqui entrar nesse assunto muito a fundo, o que mais tem aqui é salvadores da pátria. Tu vê em rede social lá, o guru dizendo que vai te ensinar a ganhar dinheiro, o guru lá dizendo que vai curar a tua depressão. Né? E entendo que a nossa parte consciente, tá? Ela tem a força de vontade. Só que a nossa força de vontade, o que é a parte consciente? Ela tem uma intensidade. Ela vai perdendo a intensidade conforme a emoção. Então, por isso que muitas pessoas que aqui vão fazer dieta, tá? Que já fizeram, começaram na segunda-feira a dieta. Se inscreveram na academia, entraram para falar com o nutricionista. Agora vai. Segunda, terça, quarta, quinta. Vem a emoção e ela sai da dieta. E ela sai da academia. Ela vai no aniversário da amiga dela e consiga, não, come, aniversário da tua amiga, como não? Saiu da dieta. Ela poderia ter ido e não ter saído da dieta. Ela diz, não, hoje está chovendo, não vou na academia. Mas a academia não chove. Tem uma goteira e outra. Então o nosso consciente, tá? A força de vontade vai perdendo a intensidade. Por isso que muitas pessoas, hoje, agora eu vou começar a ganhar dinheiro, eu vou começar... a questão financeira é muito delicada, a gente pode fazer até uma live só sobre isso. Então agora eu vou começar a guardar dinheiro. Cara, quando ele perceber que tem R$500 na conta, ele vai gastar. A mente consciente dele vai olhar para a televisão, cara, tem que trocar a televisão? Não, como assim? Eu preciso de uma televisão melhor. Ele vai lá gastar porque ele não consegue fazer reserva financeira, porque é emocional. Então, tratar as pessoas hoje tem que entender tratar a emoção, e não, e às vezes não é o que a pessoa quer, entendam isso, é o que eu sinto, e o que eu preciso fazer, é o que vai me sair do desconforto. Eu preciso criar o desconforto. Leandro, para mim ganhar dinheiro eu vou ter que aprender a economizar? Sim. Para mim, para que eu compre agora, Leandro, eu quero comprar meu carro lá de 200 mil carros assim, beleza? Então eu começo a economizar agora. Por que tu comprou um videogame? Por que tu comprou uma bicicleta de R$1.500? Por que tu comprou uma moto? Qual o teu objetivo? Então, cara, compra um meio de transporte que tu tenha economia e o resto vai guardando para comprar teu carro dos seus sonhos. Mas ninguém quer se abdicar de alguma coisa, tá, para poder tratar as suas questões e buscar os seus objetivos. E tratar a depressão, tu vai ter que ter certeza que tu vai enfrentar aqui alguns absurdos que talvez aconteçam na tua vida. Tu vai desconstruir os teus heróis, que é o teu pai e a tua mãe. Tu vai ter que ir lá admitir que tu foi abusada. Tu vai ter que admitir que sofreu a solidão. Mas as pessoas têm medo da sua própria história. Se tu não entender a tua história, tu não vai ter orgulho dela, tu vai ser feliz pro resto da vida. Né? Porque de qualquer lado, Leandro, que você for, vai ter dor. Permanecer na dor, no sofrimento, na dor. Escolhe a tua dor. Escolhe a tua dor. Procurar mudar vai ser uma dor. E o que acontece? As pessoas não têm coragem, por quê? Porque já está acostumado com aquele
estado, aquela situação que vive, é confortável, né? Já conhece, é uma zona que já conhece, porque o novo é abstrato. O novo é uma coisa que a gente vai em busca e a gente não sabe vai encontrar, né? Só que na questão da terapia, para tratar essas doenças, a gente percebe que é libertador, né? A gente percebe que é transformador. Então a pessoa pensa, mas transformador a que ponto? Porque ela fica questionando, por quê? Porque ela percebe que ela precisa ter ação. A ação de querer, a ação de fazer, né? E a ação de fazer, ela é muito dolorosa, é muito morosa, mas é libertadora, não é verdade? Porque as pessoas elas estão tão imediatistas, Leandro, não é verdade? Elas querem tudo para ontem, né? Elas querem vão ali no fast food, liga, já chega, né? Tudo hoje é fast food, é delivery, né? E penso também que a terapia também é delivery, percebe? Então, hoje o cliente não quer mais passar pelaquela psicoterapia de 2, 5, 10 anos. Eu estou tendo uma cliente que ela passou 15 anos na terapia. 15 anos para tratar os mesmos, a mesma demanda que veio tratar conosco na parte da terapia. Então, percebe, o cliente hoje ele não está. Só que, para fazer a parte dele, tem que ter paciência, tem que ser resiliente, né? Tem que compreender que tem um tempo para esse processo ser reeducado, ser readaptado. O que você disse sobre isso? Cara, primeiro assim, não tem problema nenhum, tá? As pessoas fazer terapia, ir no terapeuta uma vez por semana ou uma vez por mês, não é problema isso, tá? Tá feliz, tô feliz. Tu tá resolvendo os teus problemas no teu tempo? Sim. Então tu tem que ter o teu tempo, tá? Mas tu sabe que tu tem que resolver o teu problema. O terapeuta ela não é o teu herói. Tanto dentro da psicanálise, da psicologia ou qualquer outra forma de terapia, tá? Cabe aqui uma reflexão, tá? Se falando de hipnoterapia, que é aqui o teu caso também, Raimundo, a hipnoterapia o que é? Não vai fazer trabalho de psicólogo, não vai fazer trabalho de psicanalista, não é a função desse cara. Qual é a função do hipnoterapeuta? Senta aqui, cala a boca e confia em mim. É só isso. Essa é real. Eu não vou tratar aqui, não vou ficar conversando contigo, não é essa a função do hipnoterapeuta. O hipnoterapeuta ele vai fazer uma terapia através de hipnose. Então ele não vai ficar escutando a pessoa o mimimi e a mentirinha dela, tá? Dentro da psicanálise, talvez ele não entenda de hipnose. Dentro da psicologia, talvez as pessoas não entendam de hipnose. Então a única forma de se tratar aquela pessoa é de forma consciente. Existem grandes profissionais psicólogos, claro que existem. Só que aqui é uma demanda um pouquinho mais demorada, porque a pessoa às vezes não está comprometida. E aí como profissional, como psicanalista, ou psicólogo, enfim, eu tenho que entender aquela pessoa o tempo dela. Eu entendo, mas tu sabe que tem uma ferida aberta. Eu estou te mostrando que tem uma ferida aberta, tu tem que curar aquela ferida. Mas eu não vou me separar agora porque o meu marido me bate, mas ele me dá uma vida maravilhosa. Ok, mas tu sabe que isso aqui está potencializando uma depressão. Então tu escolhe a tua dor. Eu vou continuar com ele, tá? Mas tu está te preparando para sair dessa relação? Não estou guardando dinheiro. Então parar de chorar. Toda semana tu vai vir aqui chorar. Eu não atuo nessas pessoas. Não faz sentido isso. Assumir a vida é dolorosa, Raimundo. Só que às vezes, cara, é uma dor maravilhosa. É a dor da libertação. Né? Quando eu entendo que a felicidade está dentro de mim, que a capacidade só depende de mim, cara, dane-se o mundo. Eu amo a minha mulher, amo ela, mas eu me amo muito mais. Se eu percebo que ela não me ama mais porque a relação acabou, cara, pode ser feliz. Eu quero que tu seja feliz, mas eu preciso também ser. Eu não vou te segurar porque tu não me ama mais. É assim que funciona. O emprego é a mesma coisa. Cara, eu sou capaz, então eu vou sair desse emprego, vou me preparar para sair desse emprego. Estou com as minhas dívidas quitadas, guardei uma reserva financeira, tenho seguro-desemprego, eu mando o meu chefe afastar, sim, porque antes ele está me explorando, então me preparo para isso. As pessoas não querem cortar cordão, não querem ter ruptura, não querem sofrer. Escolhe a sua dor. E quando eu escolho a minha dor, não tem sofrimento, porque a minha mente se adapta. Eu vou entender que agora o que vai ser de mim se a minha mulher me abandonar? Meu Deus do céu! Mas eu prefiro ficar com ela que não me amando mais, tá? Me traindo, tá? Eu aceito, sim, eu tô do lado dela. Cara, essa é uma dor horrível. Vai ser pro resto da vida. Se separa dela. Talvez tu vai ficar 2 meses, 3, sofrendo um pouquinho, mas aqui tu tá pronto para ser feliz com outra pessoa. Escolhe a tua dor. É verdade, então se separa. Mas as pessoas não querem escolher dor, querem sempre ser felizes em todos os sentidos. Não vai rolar. Ninguém é ser feliz 100%, é 100%, né? Ninguém é feliz 100%, né? Não, tu vai ter que errar, tu vai ter que se frustrar, tu vai ter que ficar triste, isso faz parte do ser humano, faz parte da vida. Isso que constitui o ser humano. O erro, a frustração faz parte, só que eu preciso entender isso. Eu entendo isso. Então tem fase da tua vida que tu precisa errar.
Simples assim, porque se tu não errar lá atrás, tu vai errar lá na frente e às vezes tu não tem mais tempo, que é o grande valor do mundo, não é o dinheiro, não é o tempo que tu tem de vida. Então, cara, se eu errei até agora dentro de uma relação, ok, mas eu não quero errar mais. Eu tenho aqui 50 anos, já fui infeliz, já fiz muita coisa errada, já fiz muita coisa certa, mas eu tenho aqui pelo menos os 35, 50 anos de vida ainda, eu quero ser feliz. Tchau, casamento. Dane-se o mundo. Né? Mas eu preciso assumir minha vida. Assumir a vida, tu tem que tratar os lixos emocionais, mudar a tua identidade emocional. Não tem outra forma, Raimundo, de mudar uma vida, um posicionamento, uma atitude, se não mudar a tua identidade emocional, que foi constituída lá na infância. Tu nem escolheu como tu queria ser. Tu simplesmente se tornou. Perfeitamente. Inclusive, tem pessoas que acham que são eternas, né? Sabe? Acham que são eternas, né? Porque acha que sempre, depois eu vejo, dá para segurar, quando é que vai ser feliz? Né? Fica empurrando com a barriga. A Diane aqui colocou o seguinte: tem que querer e buscar ajuda com um bom profissional. Exatamente, Diane. Essa é a nossa meta de fazer essas lives, para mostrar a vocês o que a mente tem, né? O poder que a mente tem, e tudo está na tua mente, tudo é questão da percepção que você tem sobre os fatos na sua vida. Né? O Peter colocou aqui: a depressão é o aprisionamento do passado, o Leandro? Não entendi, Raimundo. Repete, por gentileza. A depressão é o aprisionamento do passado? Vamos botar emocionalmente sim, tá? Mas ela é potencializada pelo presente, né? Então ninguém nasce depressivo, ele vai se tornando ao longo do tempo e a mente vai se adaptando. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Então essa menina, ela foi abusada na infância, tá? Então esse abuso aqui, ela não falou pra mãe, porque era o tio dela, que era o cara que ajudava ela na questão financeira. Então aqui um monte de emoções. Lá ela vai se sentir prejudicada, então ela tem medo de falar em público, ela aceita a submissão no trabalho, ela aceita a submissão no relacionamento, né, porque ela entende que ela não pode falar, que ela nasceu para ser infeliz, né? Então a depressão sim é uma somatória de emoções que tem uma causa emocional e iniciou lá no passado, onde a pessoa não teve defesa, e no presente eu potencializo isso, eu me mantenho em situações que vão potencializando a minha depressão, e aqui onde ocorre o suicídio, né, como eu disse antes, que é a gotinha do copo que pode transbordar. Bacana. A Rosângela colocou aqui o seguinte: como tratar a emoção, grande Leandro? Através de terapia, né? Através de programa terapeuta que saiba como funciona a nossa mente, tá? Qualquer pessoa, tá? Pode se tratar, qualquer pessoa pode resolver suas questões emocionais, basta que ela queira e que seja um profissional aqui confiável, tá? Muitas pessoas, não adianta procurar o terapeuta lá se elas não querem mudar. Elas só querem um atestado, estou procurando ajuda, mas não é assim que funciona. Hoje um bom terapeuta, ele vai te olhar, vai te analisar várias coisas, tá? Tem aqui a leitura física, se tu está mentindo ou não, tem aqui uma análise para ver se tu está comprometida, né? Então, se é um bom terapeuta, ele entende, cara, tu não quer se tratar, né? Tu veio aqui só para dizer pro teu marido, tá se tratando, mas tu não quer, então eu não vou te tratar. Te passo por um profissional, ou dependendo do terapeuta, se ele for realmente pauleiro, se ele for um terapeuta profissional, ele vai te levar a uma reflexão da necessidade que tu tem de se tratar, mas não é para os outros, é para ti mesmo. Então, eu sempre digo, conversar com o terapeuta não é fazer terapia. É tu entender como funciona a vida, como entender como funciona a mente, e tu vai analisar se tu realmente quer tratamento ou não, né? Exatamente. A Jaqueline colocou aqui: como controlar a ansiedade. Não tem como controlar a ansiedade, Jaqueline. A ansiedade é um estado natural da nossa mente, nós já nascemos ansiosos. Jaqueline, olha só, eu estou te dizendo agora, hoje é dia 5, né? Jaqueline, dia 20 agora, Jaqueline, eu vou depositar 1 milhão na tua conta. Como é que tá sentindo? Ansiosa? Nossa, amanhã é dia 6, nossa, amanhã é dia 7, nossa, amanhã é dia 15, dia 20 o Leandro vai me dar 1 milhão. Tu vai querer tratar essa ansiedade, Jaqueline? Claro que não. A ansiedade é um estado natural da mente. O que é a ansiedade? É o medo e insegurança que eleva a ansiedade, que vem a angústia. Essa angústia aqui que precisa ser tratada. Medo e insegurança de falar, medo e insegurança de se me separar, medo e insegurança de casar. Gera uma angústia e o corpo geralmente vai externar essa angústia lá no início da tua fase infantil, roendo unhas, se cortando, fumando, bebendo, comendo, onde entra os vícios, né? Que é o que te ameniza essa angústia. Então os vícios estão relacionados ao medo e insegurança. Todo viciado, no fundo, ele é medroso e inseguro, ela leva a ansiedade e vem a angústia. Então não se trata a ansiedade. Quando tem um profissional que fala, vou tratar a ansiedade, como assim? Tu vai tirar a minha essência? Né? Se tratar a ansiedade, nós vamos morrer de fome aqui, porque não vai ter ninguém mais que trabalha no mundo comercial. Os ansiosos são o quê? Os líderes. São as pessoas que têm capacidade, são aquelas pessoas que acordam 5 da manhã, que vão dormir meia-noite, que não estão nem aí para a meta, eles vão sempre acima da meta. Esse é o ansioso. Não se trata a ansiedade, isso é uma característica natural do ser humano. Perfeito. Gente, quem estiver gostando aí dessa live, conteúdo riquíssimo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos apertarzinho nesse coraçãozinho aí para poder
mostrar para várias pessoas que tá tendo conteúdo relevante, na verdade. E também esse aviãozinho aí para poder chamar umas pessoas para participar dessa live com a gente, tá bom? Olha só, a Sandrinha colocou aqui, tem que errar para poder acertar lá na frente. Sandrinha, perfeito, tá? Eu só vou dar uma mexidinha na tua frase, que tem que se errar para evoluir. Tá? Essa é a evolução do ser humano, estar no erro. Então, por isso que a gente lá, quando é criança, a gente vai errando. Só que tem o quê? Um pai e uma mãe que vai nos direcionando. Só que esse direcionamento dos nossos pais, aqui também às vezes tem problema. É um pai que entende que educar é bater. Não é isso. É uma mãe que entende que educar é proteger demais. Também não é isso. Então existe amor aqui em todas as famílias, amor saudável e doentio. Então eu entendo que tu foi constituído através de um amor que nem sempre foi positivo. Foi o que aqueles pais entenderam que era amar, que era criar um filho. Hoje aqui a gente tem uma possibilidade de evolução de conhecimento, então a gente sabe que educar os filhos é diferente do que os nossos pais nos criavam. A gente mantém a dignidade, mantém a honestidade, mantém isso aqui. O resto, cara, você não precisa dar uma palmada na minha filha. Claro que não, eu posso conversar. Então, o erro, tá? O erro faz parte do ser humano para a evolução. Porque lá na frente a gente vai errar menos. E o que é mais legal ainda, dependendo da tua idade, tu vai errar de propósito. Isso que é o barato. Quando eu assumo minha vida, eu erro de propósito. Sim, mas eu tenho aqui 45 anos, então eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu não quero e eu sei o que eu flexibilizo. Mas, Leandro, tu vai comprar aquele carro valendo 10 mil a mais acima da FIP? Sim, é o carro dos meus sonhos. Mas, Leandro, é 10 mil a mais. Dane-se a tua opinião. Eu vou comprar esse carro 10 mil a mais porque está pronto, é o que eu quero, não quero estar montando o carro. Simples. Então, quando a gente erra bastante, entre aspas, tá, a gente fica pleno para errar, inclusive, de forma positiva. E aí é onde, Perfeito. só para resumir, até errando, tu acerta. Perfeito. Agora, essa pergunta aqui é bombástica, tá, Leandro? É da Diana. Diana pergunta o seguinte: e quando a outra parte não entende isso, que o casamento já acabou e não aceita isso? Qual o nome dela, Raimundo? Diana. Diana, a outra pessoa não entende que é casamento. De quem é o problema? Da outra pessoa. Tu não tem nada com isso. Ela que não quer entender. Simples assim. Qual é o teu problema? Me separar? Eu quero ser feliz. Essa relação eu tenho certeza que não dá mais. Já tentei sugar, tentei mudar. Aquela pessoa não quis. Então, o meu problema é terminar essa relação. Se a pessoa aceita ou não, o problema é dela. Não é teu. Por que tu vai criar esse problema? Ah, mas o que a mãe vai falar? O que o pai... É problema deles. Eles não entendem isso? Dá o cartão aí do Raimundo para tratar eles. Essa é a real. Então eu não tenho que me preocupar com a dor do outro nesse sentido, eu tenho que preocupar com a minha dor. Essa pessoa que não quer aceitar a separação, Diana, ela tá, vou usar um termo meio chulo, que ela tá cagando e andando para ti. Ela tá preocupada com o egoísmo dela. Se tu me largar, Diana, eu vou ficar na solidão, o que vai ser de mim? Eu nunca vou arranjar uma mulher tão linda como... Ele tá preocupado com a felicidade dele. É egoísmo. É egoísmo. Eu tenho que perguntar para ti, Diana, olha só, tu tá infeliz na relação? Sim, eu tô. Então, por favor, eu faço questão, a gente vai separar numa boa, eu quero que tu seja feliz. Esse posicionamento da outra pessoa aqui, inclusive, abre uma janela de oportunidade que depois você pode se conectar de novo. É louco isso. Sim, às vezes, quando eu aceito a separação, eu faço a questão de uma forma tranquila e segura, quando vê lá na frente, a gente se casa de novo. Sim, é muito comum isso, porque eu quero a tua felicidade, eu não quero a minha. A minha, sim, eu gostaria de ficar contigo para sempre, mas eu percebo que não dá mais, e tu não tá feliz. Então, eu não posso ser egoísta, né? Então, é sempre o problema no outro, dane-se ele. Exatamente. A Sandrinha falou aqui o seguinte, ó, porque tem pessoas que têm mais dificuldade de falar, colocar tudo para fora. Tem dificuldade de falar e botar tudo para fora. Isso já vem lá, às vezes lá de trás, tá, Sandrinha? Às vezes, imagina lá, tu com 5 anos, tá? Não sei, não é o que aconteceu contigo, só vou dar um exemplo aqui. Aí tu vai lá no teu pai, e teu pai diz, cala a boca, Sandrinha, agora não. Cala a boca. A gagueira, inclusive, Sandrinha, é uma forma, tá, de o pai conter aquela criança. Aquela criança ali acelerada, veio da escola, ansioso para falar que ele fez um gol. O pai diz, Joãozinho, agora não, cala tua boca. Ele engole. Ele cala a boca. Aí aquele pai vai lá, aquele menininho fez xixi na cama, de madrugada. A mãe diz, agora o Joãozinho fez xixi na cama, vai tu lá, nego. Vai lá o nego e cai aquele menino na pau, bate nele. E engole o teu choro, não chora mais. Ele engole o choro e ele começa a gagueira. Então eu percebo o medo, medo e insegurança de falar em público, o medo e insegurança de me externar, de externar emoções, inclusive, que isso aqui é o grande absurdo das pessoas. Eu sou emocional, então eu tenho que externar a emoção. Eu preciso chorar, qual é o problema? Leandro, o homem não chora, é o que teu pai falava, o homem chora sim, qual é o problema? Não significa fraqueza, significa o quê? Transparência. O ser humano ele é emocional, mas a gente vai contendo tanta emoção aqui que em algum momento isso vai explodir.
É aquele cara banana, é aquele cara tranquilo que não sabe dizer não, que empresta dinheiro e que não recebe, é aquele cara subestimado pela sociedade. O que vai acontecer com esse cara? Em algum momento ele vai explodir. Ou ele vai explodir no trânsito, às vezes, é muito comum, tá? Do nada, o Raimundo aqui, eu sou o banana, sou violentado psicologicamente, a minha mulher me xinga, o meu chefe não me valoriza. Eu tô no trânsito, o Raimundo dá uma encostadinha no meu carro. Eu sei que o Raimundo ia pagar, ele tem seguro, eu saio do meu carro e ali eu explodo. Eu vou bater no Raimundo. Só porque eu não bati no carro, não deu nada, mas ali foi simples a gota do copo que transbordou. Então a gente vai se violentando psicologicamente. Em algum momento aqui a gente vai externar. E quando não externa, Raimundo, aqui é o grande problema. Sabe quem é que morre primeiro, Raimundo? Sabe quais são as primeiras pessoas que morrem primeiro, Raimundo? As pessoas boas. São as primeiras pessoas que vão morrer, são as primeiras pessoas que vão desenvolver o câncer, são as primeiras pessoas que vão desenvolver doenças físicas. Sim, porque elas são boas, não sabem dizer não. Elas não conseguem dizer não. Tudo é sim, para os outros, para elas sempre não. Então aqui, a medicina, o médico já faz essa análise. Cara, quem morre primeiro? Aí a gente escuta lá, nossa, como assim o João morreu? Uma pessoa tão boa assim, não morreu porque era bom. Ele prestava dinheiro e não recebia. Aí vocês vão ver, nossa, aquele cara tomou 5 tiros e não morreu. Sim, coisa ruim, não morre. Aquele cara sempre tá brigando com todo mundo, tá revoltado, ele não aceita. Mas assim, não. Perfeito, perfeito. Olha, o Flávio perguntou o seguinte aqui: como se livrar do Rivotril e do Zolpidem? Flávio, teoricamente procura sempre um profissional, tá? Um terapeuta, tá? O Rivotril aqui está relacionado à ansiedade, tá? O medo e insegurança, né? Então, não estou dizendo aqui, não tô aqui diagnosticando, não é essa a minha ideia, nem a função da live, tá? Entendo que, imagina que eu tenho gastrite, tá? Tenho azia. O que eu faço? Eu tomo omeprazol e tomo um antiácido. Ok, a vida toda antiácido. Mas por que eu tenho azia? Porque eu sou medroso e inseguro. Eu sou ansioso. Eu vou comer aqui, eu como muito rápido, meu objetivo não faz o que tem que fazer, acelero, eu vou desenvolvendo aqui uma azia. Mas por quê? Eu sou ansioso, medroso e inseguro. Eu tenho que sair agora logo trabalhar, eu tenho que ganhar um pão de cada dia. Eu desenvolvi uma questão física. Não é muito diferente do Rivotril ou qualquer outro remédio. Então, o remédio é simplesmente para te estabilizar em alguns momentos, tá? E agora sim, agora eu vou me tratar. Procura um profissional, trata a emoção aqui, né? Tu vai resolver a parte emocional e aí tu vai conversar lá com o teu médico para ver. Tu vai conversar com o teu médico para dizer, cara, vai analisar se tu precisa continuar tomando remédio. Vai diminuindo a dose, ou às vezes tu vai parar conversando com ele, é ele que vai te dizer, vai te dar o diagnóstico, mas tu que vai dizer, cara, eu tô bem, tô conseguindo dormir bem, conseguindo relaxar. Geralmente a pessoa que toma Rivotril, cara, ela não tem na mente dela a palavra relaxar. É o cara que dorme com o olho aberto, outro fechado. É o cara que não confia em ninguém. Então eu preciso tomar alguma coisa, algum remédio, que é a minha bengala. Perfeitamente, é isso aí. Sandrinha, obrigado pela explicação. Mais alguma pergunta por aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém perguntando alguma coisa. Vamos ver se assim, não. Obrigado. Mais perguntas? Não tem. Mas vamos lá. Uma criança que não está muito afim de estudar, não quer comer direito. Uma criança que quer viver brincando, certo? Então, a mãe ou o pai, baseado em padrões familiares, certo? Menino, você tem que comer isso aí, coma tudo. Né? Não deixe nem um grão de feijão ou de arroz nesse prato. Não é verdade? Ou, tipo, se você não estudar, fizer sua tarefa de casa, você vai ficar de castigo. Você pode me falar sobre essas questões? Isso afeta no adulto hoje, o Leandro? 100%, Raimundo. Entendo que a nossa identidade emocional é constituída nessa fase da infância, tá? Então ali 100% vai refletir na minha vida de adulto, né? Eu já falei isso na outra live, então é ali naquela fase que eu vou desenvolver as minhas inteligências, tá? A minha inteligência visual, a minha inteligência musical, a minha inteligência corporal, tá? A minha inteligência criativa, porque é nessa fase, tá, que tudo que se tornar verdade para o meu subconsciente é o que eu vou externar. Então, por isso é importante botar a criança em escolinhas e tal, e não ficar lá com os avós que são limitados, ou ficar com a tia, ou ficar com uma babá. Não faz sentido. Ele precisa se envolver com outras crianças lá numa escolinha onde os professores vão ensinar ele a pintar, vai ter música, vai ter aula de capoeira. Então, ele tem a possibilidade de desenvolver as inteligências dele, tá? Por que ele não quer comer? Qual é o problema? Entendo, é muito fácil uma criança de 4, 5 anos não querer comer. Por que ela não quer comer? Como é que ela foi constituída lá atrás? A mãe dela comia salada? Não. A mãe dela comia coisas naturais? Não. Então aquela criança já foi criada de uma forma, tá? Que num momento, quando ela é criança, ela vai tomando. Depois ela começa criando personalidade. Ela não quer.
Então existe uma psicologia aqui para fazer essa criança entender isso. Mas sempre tem um fator emocional aqui que faz ela não querer algo, alguma coisa. Aí ela não quer estudar. Por que ela não quer estudar? O que ela entendeu? Às vezes emocionalmente ela entende aqui que ela é burra. Sim, o pai dela entendia que ela era burra. O pai dela disse para ela, Mariazinha, 2 mais 2 é 4, burra. O que ela é? Burra. Então às vezes ela perde aqui a vontade de estudar porque ela é burra. E ela acredita nisso, tá? Uma criança acredita em tudo que os pais falam. Os pais são os primeiros hipnotistas, são os terapeutas mais poderosos dentro da mente do filho. E tipo assim, uma frasezinha que é bem conhecida desse processo todo, é tipo, se você comer, mamãe vai ficar muito feliz. E se você comer tudo aí, mamãe vai ficar muito feliz com você. A criança já tá chegando no limite que ela já está satisfeita com aquela quantidade de comida que ela comeu. Só que, por padrões, né? Não pode estragar comida, porque você sabe que tem muita gente lá fora precisando de comer. Então, se você comer, a mamãe fica muito feliz por você. Putz. Aí eu posso me transformar num obeso. Né? Eu posso me transformar num obeso. Então hoje a minha mãe me ensinou assim lá no passado. Hoje eu sou adulto, estou casado. Tá? Minha mãe tá lá morando sozinha, meu pai morreu. O que eu sinto lá? Né? Cara, se eu comer, parecer saudável para minha mãe, ela vai ficar feliz. A minha mente subconsciente, ela é emocional. Então, geralmente, às vezes eu posso comer além da vontade. Não é uma necessidade física, é uma necessidade emocional. Porque eu fui constituído assim. Toda vez que tu comer, tu aparecer, digamos, gordinho, tua mãe vai ficar feliz. Então, além de eu alimentar a culpa, porque ela tá morando sozinha agora, eu tô bem casado aqui, eu vou começar a comer com uma forma válvula de escape. Raimundo, então, assim, ó, lá na fase infantil, tá? Tudo que uma criança interpretar é o que vai guardar na caixinha de emoções. E depois vai virar uma adaptação emocional, ela vai seguir isso. Então por isso que eu não consigo baixar peso. Por que eu não consigo largar o cigarro? Porque eu sou medroso seguro, porque lá atrás eu fui construído dessa forma. Perceba que um pai ou uma mãe, é muito comum isso, tá? Eu me mato trabalhando e tu não valoriza. O que eu entendo? Papai se mata trabalhando, sofrendo por mim. Eu vou aqui levando a culpa. Lá atrás houve muitos erros de educação. Porque os pais também não foram preparados e projetados. Nós aqui somos da geração tapa na cara e chute na bunda. Nascemos e fomos aqui aprendendo na raça. Então a gente é uma geração de sobreviventes. Então hoje nós temos um entendimento teórico e prático para educar nossos filhos. Mas teve muitas pessoas que não tiveram esse entendimento emocional. Só ficaram ali dentro armazenando o que eram burros, que eram incapazes, né, que eram gordinhos, né, a vovó, levava na casa da vovó, a vovó enchia de comida. Mas tá magrinho, filho, come. Para fazer a avó feliz, precisa comer, comeu. E aí a mente entende hoje que ela não consegue ficar sem comida e segue a vida, né? Perfeito, Leandro, exatamente. A Gleice perguntou o seguinte aqui, deixa eu ver. Por que o que fazer quando o bebê morde? Ele morde na escolinha? Deixa ele morder. Manda ele morder também. Morder é normal, gente, tá? As crianças vão passar por algumas fases. Percebam que nós temos uma fase oral, a fase anal. Isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. Deixa ele na escolinha, deixa ele morder, deixa ele se beliscar, deixa ele puxar cabelo. Aqui ele já começa a desenvolver o que é o instinto de sobrevivência, de coletividade, de respeito, de hierarquia, do mais forte, do mais fraco, da minha necessidade de ser esperto na vida. Isso faz parte do jogo. Deixa a criança morder, qual é o problema? Deixa ela morder. Né? Aqui cabe a professor explicar para ele mordeu, pega ele pelo bracinho, dependendo da idade, vai deixar ele de castigo, 1 minutinho aqui, 30 segundos. Isso aqui hoje, dentro de uma escolinha, eu tenho professores muito capacitados que vão poder resolver isso. O que ele não pode fazer é passar essa fase de morder e ele continuar mordendo. Opa, aqui tem alguma coisa. Talvez aqui ele tenha raiva. Por que ele tem a raiva? Imagina um menininho aqui de 2 anos de idade, 3 anos de idade. Por que ele desenvolve essa raiva? Ele não sabe disso, mas ele tem essa emoção. Ele entende que morder alivia essa raiva. Por que ele tem raiva? Talvez porque o pai lá bate na mamãe, porque o irmão talvez judia dele. Então eu sempre tenho aqui, eu tenho que avaliar o meio dessa criança, o que está acontecendo, que está potencializando essa emoção. Tem fases que é normal morder, tem fase que é normal a rebeldia, tem fase que é normal ele te tirar para bobo. Sim, faz parte do jogo, faz parte da vida. Gleice, qual a idade dessa criança, Gleice? E ela colocou aqui, ó, no caso, mordeu os pais. Ele vai morder os pais, vai morder os pais, vai morder os coleguinhas, né? Só tem que ver que idade ele tem, tá, Gleice? Vai ter fases, tá, da vida dele que ele vai morder, né? Que é normal. Pois é. Olha só, temos 5 minutinhos aí da nossa live para terminar, tá? Vocês querem continuar a conversa ou querem encerrar por aqui, Leandro? O que você diz, Leandro? Cara, eu posso ir mais meia hora e bem tranquilo aí, cara. Tá. A Gleice está dizendo que a criança tem 1 ano de idade. Então é o seguinte, pessoal.
Temos aí 5 minutinhos da live. Vou encerrar essa live para ficar gravada e vou começar outra novamente, tá bom? Então vamos lá que o Leandro vai responder aí a questão dessa criança de 1 ano aí, porque tá mordendo os pais, ok? Então vamos encerrar essa live por causa do horário, para ficar lá gravado, para não perder como sexta-feira, e a gente vai reiniciar outra. Vamos lá.